eu começo o programa, então, porque conversando com a primeira convidada de hoje, ela já está pronta para falar comigo, e ela é a doutora e mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, coordena o curso de Relações Públicas também e é pesquisadora sobre o estudo do corpo no ambiente corporativo. A professora doutora Simone Bambini é quem conversa comigo e com os ouvintes nessa tarde de segunda-feira, contando sobre esse estudo desenvolvido e o que foi constatado a respeito das diferentes reações do corpo em período de pandemia. Doutora Simone, boa tarde, muito obrigada pela participação aqui. Nos conte a respeito do seu trabalho. Boa tarde, Ana Maria, é um prazer estar aqui com vocês, os ouvintes de Carazinho da Rádio Gazeta. Obrigado pela oportunidade. Me conte sobre esse seu trabalho realizado. Então, o meu trabalho é no estudo do corpo, né, nas empresas como um todo, nas organizações. É um trabalho que começou desde 2008, né? Então, todo o meu mestrado e doutorado foi em cima do corpo, e hoje eu estou também em formação terminando a questão do corpo e o trauma, e trago isso também para as organizações, né? A gente tem uma ideia que o trauma está no evento em si, mas o trauma está naquele resíduo, naquela carga daquele estresse que fica preso no nosso corpo. E eu acho que a pandemia, acho que ela traz muito isso hoje para todos, né? Então, se algo fica cronificado, né, vai emergindo um padrão de comportamento que está muito associado a gatilhos de um trauma que já está lá atrás, mas ele só trouxe agora, com a pandemia, essa vulnerabilidade que nos colocou. E esses gatilhos funcionam de forma diferente de uma pessoa para outra, mas todos acabam sendo afetados de alguma maneira, doutora Simone? Exatamente, cada um tem a sua forma e a sua história de vida, mas tem algo aí muito forte que acessou todos nós, que é o medo, né? Esse medo de algo invisível que está acontecendo, mas está aí. E esse medo vem aí da nossa ancestralidade, que o medo nos protege diante de um estresse, lá na herança do nosso cérebro reptiliano. Então, diante de um perigo, a gente traz isso. O que a gente faz? A gente vai reagir. Então, o estresse é algo bom, é algo que traz uma força poderosa que faz o quê? Diante de um perigo, nossa musculatura fica rígida, né? A gente não fica muito refletindo, a gente age rápido, batimento cardíaco rápido, a periferia fica mais fria, economizamos energia diante do quê? Diante de um predador. Ou a gente vai lutar, né? Ou a gente vai fugir, ou a gente vai fingir de morto, né? Para não ser, né? Enganar esse predador, né? Então é algo que a gente já veio preparado com isso. Mas o que está acontecendo? Quando passa aquele momento, o corpo tem que descarregar. Então, quem faz isso? É o sistema simpático de todas essas ações que eu falei do corpo. Passou, a gente tem que descarregar. E descarregar o bicho acontece de uma certa forma, ele treme todo, né? Quando passa alguma coisinha, o bichinho não treme todo, ele descarrega aquela carga. Então, a gente está nesse sistema dessa vida maluca, a pandemia só trouxe essa situação que a gente está de alerta o tempo todo. Mas há muito tempo estamos numa vida estressante, com algo invisível, a vulnerabilidade, né? Diante da pandemia só trouxe isso, a gente está alerta o tempo todo, a gente não descarrega. Né? Então, é uma forma de sobrevivência, isso tem que ser momentâneo, não dá para ficar em estado de alerta, né? Estava até escutando uma reportagem antes dos idosos, de não dormir, toda a questão. Como que está a sociedade hoje? A gente busca recursos adaptativos, muitos remédios, né? Esse alerta para uma sobrevivência, um medo constante de perder o emprego, medo constante. Então, isso não está certo. Isso só faz a gente adoecer mesmo. E eu acho que a pandemia só trouxe essa vitrine que algo precisa ser feito e a gente precisa cuidar da gente e sair desse estado de alerta constante. E como fazer isso? Então, como fazer isso? A primeira questão é essa autorreflexão. É parar para pensar nisso, né? Que não está certo a gente viver em alerta no perigo constante. A gente tem o nosso sistema límbico, né? Nós somos mamíferos.
a gente precisa de carinho, a gente precisa das lambidas, a gente precisa do olhar, a gente precisa, em primeiro lugar, olhar para a gente. Quando a gente nasceu, a primeira coisa é este embalo, este olhar que nos acalma, né? Então, a gente precisa baixar aí. Então, a primeira coisa seria a autorreflexão. Tá certo essa vida que eu tô levando? Tá certo não conseguir dormir? Tá certo viver com medo o tempo todo, né? E aí existem recursos terapêuticos, né? Eu estou falando não da terapia em si, mas um primeiro momento que é essa autorreflexão. Então, o trabalho que eu venho desenvolvendo é da experiência somática, que é essa relação do corpo e trauma, mas não necessariamente você precisa sofrer um acidente para perceber o seu corpo. Então, eu trabalho com a experiência somática, né? Nessa relação tanto das organizações como qualquer pessoa que precisa buscar essa autorregulação. A experiência somática, do mesmo tempo que o corpo somatiza todas essas questões, é o corpo que é a sua grande cura. Então, é um trabalho muito cauteloso, muito gentil, que é fazer ferramentas da sua autopercepção. A gente só vai ter esse controle da mente, mente e corpo não estão separados, é algo integrado. Então a gente só consegue ter esse controle quando a gente começa a olhar para os nossos batimentos cardíacos, enfim. É um trabalho, são sessões rápidas, um trabalho pontual, então eu até deixo aqui meu Instagram, se você me permite depois, ou se você quer que eu fale agora. E agora, Pode nesse falar. momento de pandemia, tem as coisas boas, dá para fazer online, né? Por que não? Então, eu tenho um Instagram que é SB Experiência Somática, né? Se procurarem também o meu site www.simonebambini.com.br, tenho vários artigos que buscam essa reflexão, tem a publicação do meu livro, né? Então, assim, não existe o vilão e o bandido, nós estamos falando que a empresa é vilão, que a sociedade, a gente tem uma sociedade idealizada, mas a gente só pode mudar quando a gente olha para si. Isso é importante. Aí a gente consegue olhar o ambiente por uma outra perspectiva e não ficar colocando a culpa nos outros, mas se responsabilizar pelas nossas escolhas. Isso mesmo. Quem está conversando comigo neste momento aqui no Lado a Lado com a Notícia é a doutora Simone Bambini, doutora e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, também coordenadora do curso de Relações Públicas da FAAP e pesquisadora sobre o estudo do corpo no ambiente corporativo. E, doutora Simone, eu penso que em razão da própria pandemia, de tudo isso que nós estamos vivendo de diferente nesse ano de 2020, facilita as pessoas um pouco de reflexão, não é? Já que nós estamos com essa ameaça invisível que é esse vírus, não é tão perto de nós, e volta e meia nós sabemos dos casos de pessoas infectadas, doentes, algumas perdem a vida. Tudo isso, naturalmente, não favoreceria uma reflexão, uma autorreflexão? Ela trouxe uma autorreflexão à força, né? Porque muitas vezes a gente fica na correria, vou para o supermercado, vou trabalhar, vou não sei o que, a gente não quer pensar. Lembra que eu falei? Luta e fuga? Então, muitas vezes a gente coloca a fuga trabalhando compulsivamente, comprando compulsivamente, passeando compulsivamente, a dificuldade, muitas vezes, de entrar em contato consigo. A respiração nos ajuda, né? Muitas vezes, quando a gente faz um trabalho de meditação ou de percepção, a pessoa percebe que é uma viagem dentro dela mesma. Por quê? Porque a gente está sempre olhando para fora, como uma fuga. Então, tudo na vida tem o seu lado bom, e a pandemia vem aí um recado, né? Onde a gente precisa começar a olhar, né? Na vida a gente tem que ter essa flexibilidade de trazer o bom. Eu costumo falar que não é o bom e o mal, né? A gente trabalha na ciência-percepção o conforto e o desconforto. E a vida é isso, é essa busca desse equilíbrio. Bem, doutora Simone, algo mais que gostaria de complementar a respeito do assunto? Eu estou à disposição de trocar figurinhas, quem quiser me procurar pelo WhatsApp, pelo meu e-mail, quiser marcar uma sessão para conhecer e ver como é esse trabalho. A ideia desse trabalho é trazer resiliência, né? Então, fica aí o meu convite, no meu site tem muitos artigos, estou à disposição para quem quiser trocar. Eu acho que a gente está no momento de troca e de ajuda, isso é muito importante.
É verdade. Muito obrigada por ter participado do programa hoje. Nós estamos aqui à disposição. Uma boa semana. Boa semana, Ana Maria. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde aí para o pessoal de Carazinho. Muito obrigada.